Ai, que saudades que eu estava da gente se reunir aqui. Faz muita falta, né? Oh, meu Deus. E aos pouquinhos, né, vai todo mundo voltando. Daqui a pouquinho a gente está aqui, né, com mais pessoas. Mas é preciso mesmo ter um espírito de coragem para enfrentar esses tempos que a gente tem enfrentado. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma que está aqui hoje, que tem sido corajosa e enfrentado as circunstâncias diante do Senhor. Amém? Se vocês perceberam, vocês que costumam vir ao culto das mulheres, hoje a gente não tem um esboço, né? Um papelzinho, a gente não entregou nada para vocês. Normalmente a gente faz estudos no culto das mulheres, mas hoje o Espírito Santo me moveu, desde a semana passada, a trazer uma palavra pastoral para o culto de mulheres. Bem pastoral, não que as outras não sejam, porque são, mas hoje o Espírito Santo me conduziu a trazer uma reflexão sobre o que nós temos vivido e como nós temos vivido. Como é que as nossas vidas têm acontecido nesse campo de batalhas que nós enfrentamos todos os dias. A nossa série chama Sobreviver. É sobreviver e é sobreviver a essa guerra espiritual que nós enfrentamos diariamente. Eu quero começar com um versículo em Provérbios, capítulo 23, no verso 7, que diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Você já parou para pensar que as coisas ao nosso redor, elas não são apenas o que são, mas elas são aquilo que nós achamos que elas são? A nossa atitude com relação às coisas, ela é extremamente importante. Se você pensar, o mundo é mundo desde sempre. E pouquíssimas coisas mudaram. Mas como é diferente a forma como nós encaramos as coisas, como é diferente a forma que nós enfrentamos a realidade, como nós vivemos esse mundo que é inalterado, mas a forma como nós o enxergamos torna ele diferente. Eu gosto muito do exemplo que nós temos dos americanos. Os americanos, eles são uma nação que foram fundamentados na palavra de Deus. A palavra de Deus foi muito forte, ela ainda é forte. Eu morei lá alguns anos atrás e é impressionante como as pessoas elas têm a palavra de Deus sempre ali na vida delas. Eu vivi no interior dos Estados Unidos e eu pude ver muito isso. Mas eles foram fundamentados, a raiz deles é na palavra de Deus. Nos primórdios da colonização americana, o cristianismo exercia uma influência muito grande e dominante sobre o pensamento americano. O mundo era considerado para eles um campo de batalha. Eles acreditavam no pecado, eles acreditavam no diabo, no inferno, como constituindo um lado desse campo de batalha. E se você resolvesse ficar do outro lado do campo de batalha, você estaria do lado de quem? De Deus. Se você resolvesse se posicionar contra o mundo e os inimigos de Deus, você teria que se posicionar ali do lado de Deus. Então existiam para eles claramente dois lados. E eles sabiam que essa luta seria travada até o fim da vida deles aqui na Terra. Era uma luta diária, uma luta permanente. E eles ansiavam pela vitória. Eles desejavam o céu. Eles desejavam vencer o inimigo com todas as forças. Se você tiver a curiosidade de ouvir, de ler os hinos que eles cantavam nessa época da colonização americana, vocês vão ver que são hinos de guerra. São hinos, são sermões que vão te levar a adorar o céu, a desejar o céu, a querer o céu, a guerrear, a batalhar, a almejar voltar para casa, a casa celeste, a casa do céu, voltar para o Pai. Porque eles viviam realmente essa realidade, um campo de guerra, com soldados focados na única esperança, que é Jesus Cristo. E essa é uma visão bíblica inquestionavelmente de acordo com as Escrituras. É real.
O mundo espiritual, ele é real. Existem forças espirituais nesse mundo. Tudo o que nós vivemos é espiritual. A humanidade foi à queda, foi ao pecado por forças espirituais. A nossa redenção é espiritual. Nós somos salvos por algo espiritual. Então nós temos essa natureza em nós, e essa natureza espiritual em nós, ela luta, ela batalha. São poderes do mal se inclinando para nos destruir, e Cristo está presente para nos salvar através do Evangelho. Então, para nós sermos libertos, nós devemos nos posicionar do lado de Deus. Mas e aí? O que aconteceu? O que mudou? Por que hoje a gente não tem essa mentalidade tão forte de luta, de guerra, de batalha? Por que a gente não olha assim para Cristo e percebe que nós estamos aqui vivendo, né, num campo de batalhas mesmo, e almejamos e desejamos voltar para casa, estar com o nosso Pai? Se as verdades da Bíblia nunca mudaram e nem nunca vão mudar, o que é que aconteceu? Por que há tanto relativismo, tanto liberalismo, tantos pecados desordenados? A realidade, ela continua a mesma, mas a interpretação da realidade mudou. As pessoas encaram a vida, a realidade, não como um campo de batalha, mas como um parque de diversões, como um campo de lazer. Como se estivéssemos aqui brincando, passando o tempo. Não estamos aqui para lutar, estamos aqui para desfrutar dos prazeres do mundo. Nós não encaramos mais o mundo como um país estrangeiro. Não, a gente encara como casa, como se isso aqui fosse permanente, que a gente fosse passar o resto da eternidade aqui. A gente não está mais se preparando para o eterno. A gente está se preparando para agora, vivendo. E para viver o agora, é muito melhor se livrar das responsabilidades. Se livrar de todas as regras, se livrar de costumes, se livrar de algo que possa te dizer como viver. É assim que o mundo encara. Mas o mais interessante é que essa realidade tem entrado na igreja. Cristãos têm encarado o mundo dessa forma. Cristãos têm encarado o viver dessa forma. E eu te pergunto, como você tem encarado a sua vida? Como um campo de batalhas, em que você é uma guerreira recrutada por Cristo, ou como um campo de lazer? Como um parque de diversões? Será que você sabe qual é o seu propósito aqui nessa terra? Para que você foi chamada? Será que você tem noção da sua identidade cristã? Interessante porque a maioria das mulheres adora uma jornada da identidade cristã. Busca da identidade. E congresso que fala de identidade. Participa. E é importante? Claro que é importante. A gente tem que saber quem a gente é. Sem identidade, a gente não tem conhecimento de quem nós somos de fato e do que nós estamos fazendo aqui. Vou te dar um exemplo. Se você compra, por exemplo, um eletrodoméstico, daqueles de última geração, cheio de botões e tal, bem moderno, eu adoro, mas, enfim, você compra e não lê o manual. Se você sair apertando os botõezinhos daquilo desordenadamente, você corre o risco tanto de fazer com que o eletrodoméstico não funcione da forma correta ou até de fazer ele parar de funcionar. Para você conhecer aquele objeto e saber as funções dele, você precisa recorrer ao quê? Ao manual. No manual, você sabe o que é aquele objeto, para que ele serve e as funções dele. Caso contrário, ele pode estragar. Com a gente também é assim. Foi você que se autocriou? Não. É você quem diz quem você é. Se nós formos usar a nossa mente, se nós formos usar o que as pessoas dizem sobre nós, o que as pessoas pensam sobre nós, para definir a nossa identidade, nós vamos acabar funcionando de uma maneira errada ou acabar até pifando, né? Morrendo. Para saber quem nós somos e para o que fomos criadas, com qual propósito nós fomos criadas, nós temos que recorrer a quê? Ao manual do nosso Criador. E quem é o nosso Criador? Deus.
Como é que você vai saber da sua identidade, do seu propósito, o que você está fazendo aqui nessa terra, se você não conhece Deus? E a Bíblia diz que nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. E lá em Colossenses está dizendo que Cristo se tornou a imagem do Deus invisível. Então ele vem, ele se faz visível para que nós possamos olhar para ele e saber quem nós somos. Como nós devemos ser, como nós devemos agir. Ele se fez carne. Ele veio para que nós pudéssemos conhecer a Deus. É em Cristo que nós encontramos a nossa identidade. Olha que interessante, lá em Mateus, no capítulo 16, quando Jesus pergunta para os discípulos, ele fala com os discípulos, e para vocês, quem sou eu? Daí Pedro vira e fala, tu és Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para Pedro e fala, realmente, Pedro, mas não foi carne que te revelou, foi o Pai que te revelou. Naquele momento, Pedro teve a revelação de quem Cristo é. E em seguida, Jesus vira para Pedro e diz, e tu és Pedro. Quando Pedro tem a revelação de quem Cristo é, ele tem a revelação de sua identidade. Quando ele olha para Jesus e fala, tu és Cristo, filho do Deus vivo, Jesus fala, e tu és Pedro. Porque ali ele encontra a identidade dele. Da mesma forma é conosco. Nós só encontramos a nossa identidade quando abrimos a palavra de Deus, quando conhecemos a Deus, quando conhecemos a Cristo, é que nós olhamos e contemplamos quem nós somos de fato. É na revelação de quem Ele é que nós temos revelado de fato quem nós somos. E eu sei que você sabe disso. A gente fala isso nos cultos, nas células, nos encontros, nos discipulados. Isso não é novidade. E o que me assusta é que porque isso não é novidade, mas que ainda assim os cristãos continuam, ainda sabendo disso, as mulheres cristãs continuam sendo um grupo acomodado. Um grupo sofrendo, lutando, sobrecarregadas, desencorajadas, caindo em pecados recorrentes, um atrás do outro, como se fosse algo comum, algo rotineiro, algo que tenha que ser constante na vida do crente. Não é verdade. Como isso é comum? E todas nós sabemos que isso não deve ser comum, que isso está errado de alguma forma. O compromisso com Deus e com a palavra, ele tem sido deixado de lado para resolver os compromissos que a gente tem com o terreno, com os compromissos que nós temos com pessoas, com famílias. E a gente se esquece de que para ter esses compromissos nós dependemos do Senhor. Então nós deixamos de lado Deus e vamos resolver por nossas próprias forças aquilo que nós achamos conveniente. Se eu te perguntar, quem é você? Muitas mulheres vão ter dificuldade em me responder. E na busca por respostas, nós pegamos a nossa identidade em Cristo e transformamos num refúgio. Mas como um esconderijo. Muitas de nós nos tornamos habilidosas em nos acomodar, em acomodar as nossas vidas. De forma a admitirmos as verdades do cristianismo, a gente conhece as verdades do cristianismo, a gente até lê, participa do culto, mas não empregamos nas nossas vidas. Nos vangloriamos no Senhor, mas nós tomamos todo o cuidado para não dependermos dele. Estabelecemos os lugares onde ele pode entrar, onde ele pode agir, onde você quer ser dependente dele, mas você também escolhe os lugares onde você é a deusa, onde você manda, onde você não quer que ele esteja. Você sabe tudo sobre identidade cristã, mas age como se não soubesse. Então, para que tanta conversa sobre identidade cristã? Sobre como somos amadas, aceitas, preciosas, princesas do Senhor, filhas queridas e amadas. Se isso não parece tornar as cristãs mais fortes e nem menos carentes. Continuamos a viver as nossas lutas no tempo presente, trocamos fracassos como se fossem vitórias. Uma fala de fracasso com a outra como se fosse algo comum, como se fosse algo corriqueiro, caindo em um pecado atrás do outro, como se fosse normal, né? A gente tropeça nessa caminhada.
E a gente quer falar, não, agora chega, agora basta, mas no final das contas não muda nada. Porque tratamos a identidade cristã como se fosse um refúgio, ou melhor, uma mantinha quentinha, onde nos escondemos e nos aconchegamos. Uma mantinha grande, onde toda a humanidade devia estar debaixo para um cochilo gostoso. A nossa identidade cristã não é isso. Querida, nós temos que convidar Deus para remover toda a falsa confiança e todo o comodismo das nossas vidas. Desligar o nosso coração desses esconderijos e nos levar para céu aberto, para escancarar nas nossas vidas, escancarar para nós mesmas quem nós somos. Nossa identidade em Cristo não é uma mantinha. O nosso envolvimento com Cristo é, na realidade, uma espada destinada a um propósito completamente diferente. É uma arma para matar o velho homem que existe dentro de nós. É uma guerra, é uma luta. Em Romanos, no capítulo 6, no verso 4, diz que nós fomos sepultadas na morte pelo batismo, a fim de andarmos em novidade de vida. Fomos sepultadas na morte pelo batismo para andar em novidade de vida. Se nós não estivermos equipadas por meio de Cristo para combater essa natureza pecaminosa em nós, não importa o quanto essa mantinha for gostosa e fofinha, as mãos geladas do pecado vão continuar apertando o seu pescoço. A nossa identidade não é um refúgio. Não dá para esconder nela. O pecado não vai te largar se você não lutar e não matar essa natureza pecaminosa. A igreja precisa de mulheres fortes, de mulheres corajosas. Todo mundo fala que a gente precisa viver um avivamento, que a gente precisa de um novo batismo com o Espírito Santo, e de fato, todo mundo precisa disso sempre. Mas Deus não vai trazer avivamento para mosca morta. Deus não vai trazer Espírito Santo para coelhinhas bonitinhas com lacinho de fitinha no pescoço. Ele vai trazer isso para mulheres corajosas, guerreiras dispostas a lutar essa batalha. Nós ansiamos por mulheres guerreiras, que se sintam prescindíveis nessa guerra da alma, que já tenham morrido para as tentações desse mundo. Mulheres guerreiras são aquelas que já venceram essa loucura da carne, as compulsões que controlam os mais fracos. Essas guerreiras, elas não vão fazer as coisas forçadas porque elas são impostas. Não! Elas vão fazer por prazer, por vontade, porque a única compulsão vai vir do seu interior, vai vir do alto, é uma força que te move. É uma força que te coloca para frente, que não tem a ver com regra, que não tem a ver com seguir uma liturgia, que tem a ver com amar Jesus Cristo sobre todas as coisas. Nós precisamos de mulheres, de homens capacitados no altar, levando a palavra de Deus por onde quer que eles pisem, levando o evangelho a toda criatura. Nós necessitamos desesperadamente de mulheres ao invés de mascotinhas, de uniforminho cor-de-rosa. Não é isso, não se trata disso. Se trata de vestir uma armadura, de se revestir com a palavra de Deus. E essas mulheres libertas, elas servirão a Deus e aos homens com uma motivação tão incrível, que esses religiosos de plantão aí vão ficar de boca aberta. Porque eles não conhecem o verdadeiro Deus que nos move, que nos molda, que nos capacita, que coloca esse fogo dentro da gente, que traz a gente para o culto, mesmo em meio a uma pandemia. Porque é a vontade de estar em comunhão, é a vontade de servir a Cristo, é a vontade de viver para Cristo. A nossa identidade requer uma guerra contra nós mesmas. As pessoas estão prontas para olhar para vocês como fonte de inspiração. Tem outras mulheres olhando para vocês, olhando para você que está em casa. As mais velhas ensinam as mais novas. Tem sempre uma mais nova olhando para você, por mais nova que você seja. E elas querem ter uma inspiração que vem de você. Não, vem de Cristo na sua vida. Vem do bom perfume que você exala de Cristo.
É isso que você pode deixar para uma mulher mais nova, é isso que você pode fazer na sua casa, é isso que você pode fazer na sua família. É preciso coragem para ser cristã. E por incrível que pareça, essa coragem necessita de que nós possamos admitir as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, a nossa dependência de Cristo, a nossa incapacidade de controlar as coisas. Ainda que a sociedade veja fraqueza como algo vergonhoso, Deus vê em nossa fraqueza uma oportunidade de sermos aperfeiçoadas. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 diz assim: a minha graça te basta, é Cristo falando com o apóstolo Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo fala sobre o amor de Cristo na vida dele. Sobre mostrar as fraquezas. E aí sim Cristo se aperfeiçoando. Fraqueza não é vergonha. E é por isso que o evangelho é uma ofensa para o orgulho, para a soberba e para o ego do mundo. O evangelho mostra que nós somos incapazes, que nós somos dependentes, que nós somos fracos, que nós somos frágeis perante a um Deus santo. Nós somos dependentes de Deus e isso é uma maravilha. Somos dele. Se uma mulher não entende a sua própria fraqueza, ela não é capaz de enxergar a sua necessidade de Cristo. Por isso a nossa fragilidade faz com que ele cresça em nós. Nós não podemos fingir que os nossos problemas não existem, mas nós temos que entender que os nossos problemas dependem da morte de Cristo. E eles precisam da nossa morte em Cristo. Em Gálatas capítulo 2, no verso 20, diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós devemos crer no amor de Deus completamente, depender de Jesus totalmente, crer em Jesus absolutamente. E crer em Jesus absolutamente implica que nós devemos nos arrepender. Você tem se arrependido? Ou sua vida já entrou num modo de, estou fazendo. Vou fazer e a gente vê o que dá. Arrependimento mostra dependência. A Bíblia nos convida o tempo todo a nos arrependermos e crermos. Tem um escritor que diz: mate o pecado ou o pecado matará você. Você já viu aqueles programas de transformação de casa? Eu adoro ver. E aí eles chegam na casa para uma reforma, a casa está toda bonitinha por fora, pintadinha, para inglês ver, né? Tudo pintadinho, tudo bonitinho do lado de fora. Quando eles começam a arrancar as coisas de dentro, tudo podre, tudo cheio de cupim, tudo cheio de defeito, tudo cheio de problema. Talvez você esteja como essa casa, vivendo apenas de aparência, vivendo apenas para mostrar para os outros uma casquinha por fora, mas por dentro a madeira está podre. Como um fariseu orgulhoso do seu bom comportamento, de cumprir os rituais da igreja, de cumprir os mandamentos, mas resistente a Deus, com o coração fechado a Deus, com o coração de pedra, duro, com orgulho da sua habilidade em simplesmente cumprir o que é pedido na igreja. Queridas, o que nós precisamos desesperadamente não é do conforto em si, mas nós devemos nos agarrar à fonte do conforto, que é Cristo Jesus. Ter conforto é muito diferente de ter segurança. Em Cristo nós estamos seguras. Em Cristo, Cristo é o autor e consumador das nossas vidas. Nele nós temos salvação, nele nós temos vida eterna e essa é a nossa segurança. Mas ao invés de conforto, isso tem que nos trazer confronto. Isso tem que doer, isso tem que machucar, isso tem que te fazer sair do lugar.
Sair da zona de conforto, sair do comodismo, sair de onde você está, sair do pecado. Isso tem que te confrontar. E quando nós somos confrontadas, nós somos estimuladas a mudar. E Deus nos dá ferramentas necessárias e eficazes para combater a nossa própria carne. E essa luta, esse confronto, essa guerra travada dentro de nós, em que espírito milita contra carne milita contra espírito, é que eu acredito que seja a nossa verdadeira identidade em Cristo. É a esperança da vitória sobre o pecado. É a confiança de que Cristo fez o que nós não podemos fazer. É como um irmão mais velho nos puxando, nos levando, nos salvando todos os dias. O pecado é inimigo, o pecado habita em nós, mas Cristo é o Salvador e Ele habita em nós. Essa é a nossa luta e essa é a nossa identidade. Quando você é fiel à sua identidade em Cristo, você tem que ser inimigo do pecado. Você deve odiar essas mãos geladas do pecado no seu pescoço o suficiente para torná-las cativas a Cristo Jesus. Para clamar a Cristo que Ele mate esse pecado em você. E Ele é tão amoroso, Ele te ama tanto, que Ele é capaz de matar esse pedaço de você que está te levando para o inferno, que está te fazendo mal, que está te machucando, que está doendo, que está te oprimindo. Ele te ama. Se nós queremos viver bem, nós precisamos aprender a morrer nele. A sua identidade em Cristo, ela dá coragem, ela dá capacidade, ela dá desejo de você vencer o pecado. Ela tem que dar. Eu estou lendo um livro essa semana muito maravilhoso, só que ele só tem em inglês. Mas ele fala algo sensacional sobre chamado, que diz que quando nós somos chamados por Cristo, isso é tão maravilhoso, que uma força vem em cima da gente, nos levando para o centro. Antes disso, era tudo muito leve, porque a gente era movido pelos nossos próprios sentimentos, pelas nossas próprias vontades, mas quando ele chega junto uma força moral, que quando a gente quer fazer com leveza, não faz mais. Quando a gente quer ir de acordo com o sentimento, a gente não vai mais, porque a força dele é muito maior e muito melhor sobre as nossas vidas. É a presença dele em nós, nos tornando novas criaturas, nos tornando, limpas. Colocando um desejo de vencer que a gente não tinha antes. Um desejo de fazer o que é certo, não por nós mesmos, porque a nossa vontade é de ceder ao pecado, mas de estarmos firmes, porque o amor a Ele é muito maior do que qualquer outra coisa em nossas vidas. Então, Cristo é a força para combatermos ao pecado. E em Cristo nós teremos a vitória. Essa é a nossa segurança no amor dEle. Essa é a alegria, essa é a vitória e a vida real. Não podemos nos acostumar com o conforto de pequenas mentiras, do quanto somos boas, do quanto somos maravilhosas, do quanto somos lindas. Porque não se trata de nós. Se trata da beleza dele. Se trata de olhar para ele e se sentir cativada, se sentir amada. Olhar para ele e dizer, poxa, é por ele. Ele foi pregado numa cruz por mim. Ele levou o que eu merecia. E dessa forma a nossa carne é pregada junto com ele. E nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. A Bíblia nunca mudou. Os princípios nunca mudaram e nem nunca vão mudar. Até quando nós vamos permitir que o mundo molde as nossas mentes, molde as nossas vidas, sendo que somos convidadas pela palavra de Deus a renovarmos a nossa mente, a mudança de vida, e tudo isso através da palavra, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Saber quem nós somos em Cristo nos prepara para suportar as cargas diárias, para administrar as provações de maneira a refletir a glória da nossa salvação, de maneira a refletir o nosso caráter em Cristo. Esse é o momento da vitória.
Quando nós superamos, quando nós dizemos não ao pecado, dizemos não ao que éramos antes, olhamos para trás e falamos, poxa, eu sou melhor agora. Em Cristo Jesus. Não tenham medo de lutar. Não tenham medo de lutar. As nossas armas não são físicas, mas são espirituais. Porque a gente não tem que lutar contra carne, sangue. A gente luta contra principados, potestades, contra príncipes das trevas. Mulheres fortes estudam a Bíblia, sim. Mulheres fortes têm teologia forte, sim. E essa é a nossa arma, é isso que nos capacita. A palavra de Deus é uma espada para as nossas vidas. E é nisso que somos empoderadas. Essa é a força da mulher. Essa é a força da mulher cristã. Temos sido covardes, acomodadas, deixando a leitura da Bíblia de lado. Deixando o estudo da Bíblia de lado. Por quê? Por que passar horas no Instagram, horas numa rede social, horas no WhatsApp? Não é possível que você não consegue ler um capítulo da Bíblia por dia. Você consegue. Mas o diabo peleja para você não conseguir. Tem milhares de distrações para isso, mas você consegue. Você é guerreira. Não adianta ficar debaixo da mantinha confortável e ficar repetindo, mas eu sou amada, eu sou querida, eu sou filhinha de Deus. Não. Não adianta se esconder na hora de agir. Tem que mudar, tem que tomar atitude. E isso só você pode fazer, ninguém pode fazer por você. Eu não posso, por mais que eu fale aqui por horas, a atitude sua na sua casa é que vai ser determinante. Abrir a palavra de Deus e não precisa começar amanhã, não, começa hoje. Não é o culto que vai te mudar, não. É a palavra de Deus. Aqui a gente vem se alimentar em comunidade. Aqui a gente vem se fortalecer em comunidade. Mas você tem responsabilidade com a sua vida espiritual. Seja uma mulher forte que estuda a palavra de Deus. Nós vivemos em um campo de batalha e não num parque de diversões. E eu te pergunto, quem é você? Você está preparada para essa guerra? Você está revestida com a armadura? Você está segurando nas suas mãos a espada da justiça? A palavra de Deus está no seu coração, está gravada, está tatuada. Você repete ela ecoa na sua cabeça. Ela vem no seu coração. Nessa série de mensagens nós falamos sobre sobreviver. Na primeira semana a gente falou sobre as estradas da vida. Sempre vão ter dois caminhos na sua frente. Um é sempre mais fácil porque vai de encontro com o seu ego. O outro é onde está Deus e é difícil, mas é onde você vai crescer, onde você vai amadurecer, onde você vai ser moldada e arruma a salvação. Nós falamos sobre torre forte. Deus é o nosso Salvador, o nosso refúgio, a nossa segurança, a nossa fortaleza, é nele que nós confiamos. Nós falamos sobre sermos inabaláveis. Inabaláveis em quem? Em nós mesmas? Não, em Cristo. Tudo que nós falamos até hoje não foi sobre nós, foi sobre Ele. Porque tudo se trata dEle. A gente não está aqui buscando uma felicidade, uma riqueza, buscando isso. A gente está aqui buscando a nossa salvação. E tem um monte de gente se perdendo. E se a gente não fizer nada, se continuar parado, de que está valendo? Está na hora de levantar e de batalhar. Mulher forte estuda a Bíblia. E esse é o propósito desse culto. Esse é o propósito do culto de mulheres da Igreja Batista Getsemane. Que vocês criem vontade de ler a palavra. Que vocês sejam empoderadas pela palavra de Deus. Que vocês sejam mulheres fortalecidas na palavra de Deus, em Cristo Jesus. Que possam sair por essa porta refletindo a imagem do Criador. Buscando ser cada vez melhores, não por si mesmas. Não só para vocês. Mas para cumprir o propósito de Deus. Esse é o nosso objetivo. Volta para casa, abre a palavra de Deus e vai conhecer o seu comandante. Você é só um soldado. E graças a Deus por isso.
Porque a responsabilidade está nos ombros dele. O fardo está nos ombros dele. A ansiedade está nos ombros dele. A dificuldade está nos ombros dele. Se você deixar, ele te dá a mão e te comanda, e te guia, e te leva, e te enche, e transborda, e você vai recrutar mais pessoas, e a gente vai ajudar, e a gente vai ensinar, e a gente segue em frente com ele no comando. Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Fomos recrutadas para sermos guerreiras de Cristo, amém? Mas para isso é preciso entrega, disciplina, coragem. Coragem para matar o velho homem dentro de nós. E dói? Dói. Porque é um pedaço da gente que tem que morrer. Às vezes tem que morrer um monte de relacionamentos, um monte de vícios, um monte de costumes, um monte de paradigmas, um monte de coisa. Até o jeito de falar às vezes tem que morrer. Mas é Cristo quem faz isso em nós. O viver é Cristo. E temos que estar dispostas a isso. Semana que vem, na quinta-feira, nós vamos começar uma série de mensagens pensando em vocês. Vai ser uma série de 5 mensagens, dizendo quem é Cristo. Nós vamos ver Cristo do Velho Testamento ao Novo Testamento. Nós vamos ver Cristo nas nossas vidas. Nós vamos ver Cristo presente. Então, se você quer entender quem é seu comandante, vem participar. Porque nós queremos cada uma fortalecida. E eu sei que vidas vão ser transformadas aqui pela palavra de Deus. Vamos orar? Abaixa seu rosto, fecha seus olhos. Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, pela tua presença. Quero te agradecer, Deus, porque o Senhor nos escolheu. Foi o Senhor quem nos tocou e por isso estamos aqui, Senhor. Te adorando, te servindo, porque é um privilégio. Deus, nós sabemos que somos filhas amadas, filhas queridas, mas mais do que isso, Deus, nós queremos também ser guerreiras do Senhor. Nós não queremos nos acomodar debaixo da mantinha confortável. Nós queremos verdadeiramente viver esse propósito, Pai, guerrear a seu favor. Escolhemos o teu lado, escolhemos estar do lado de Deus. E se para isso tiver que morrer um pedaço de nós, que morra. Que o Senhor possa fazer a tua obra em nossas vidas. Que o Senhor possa nos transformar. Que o Senhor possa nos moldar. Que o Senhor possa nos virar de cabeça para baixo. Não importa, porque nós confiamos em Ti. Porque o Senhor é nosso comandante, o Senhor é o bom juiz, o Senhor é o bom pastor, o Senhor é o nosso Pai amado. Queremos que o Senhor tenha orgulho de nós. O Senhor nos chamou e eis-nos aqui, prontas, Deus, para o Senhor nos enviar para onde quer que seja, da forma que seja, para o Senhor tomar as nossas famílias em Tuas mãos e fazer a Tua vontade. Toma, Deus, os nossos maridos, os nossos filhos, toma as nossas vidas e faz o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser com as nossas vidas, porque somos Tuas, Senhor. E nós Te louvamos e Te agradecemos, porque, oh Deus, há tantas pessoas na escuridão, e o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor ilumina os nossos caminhos. O que é que nós podemos fazer, Deus, a não ser falar da Tua palavra, das maravilhas que o Senhor fez em nós, e o que o Senhor pode fazer, Pai, através da Tua palavra. Então, Senhor, coloque em nós a sede de Te conhecer, a sede, Pai, de ler a Tua palavra todos os dias. Coloque em nós vontade, nos dê sabedoria, Deus, e nos abençoe nessa jornada, Senhor, para que quando a gente se sentir cansada, sobrecarregada, a gente possa se lembrar de colocar o fardo sobre o Senhor, de confiar no Senhor, colocar as ansiedades no Senhor. Nós Te amamos, Jesus. Obrigada, Pai, pelo privilégio de ser Tua filha. Obrigada, Pai, pelo privilégio de sermos guerreiras do Senhor.
Nós te agradecemos e te louvamos, no nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Aplauda ao Senhor. Que Deus abençoe cada uma de nós. Essa é a minha oração. Que vocês possam voltar em paz.